Olá pessoal, é muito bom estar aqui com vocês novamente nesse nosso Papo Cabeça. Eu, professor e oficial de justiça Marco, convido vocês a refletirem comigo um pouco sobre o judiciário, mas também, principalmente, sobre a minha função de oficial de justiça. Porque é o seguinte, as pessoas não estão preparadas, muitas vezes, para receberem o judiciário às suas portas, né? Muitas vezes, o simples fato de se sentirem no contexto do processo é para elas um demérito. Tantas vezes eu fui intimar testemunhas e ouvi, olha, nunca pisei o pé na delegacia e agora isso, como se aquilo fosse o fim, como se aquilo fosse de fato uma desonra. Mas não, gente, o judiciário é necessário para a vida em sociedade. O ideal é que de fato os conflitos se resolvessem por si, naturalmente, mas não é o que acontece. Então, óbvio, é melhor que você, em conflito com outra pessoa, em vez de entrar no embate pessoal, em vez de estabelecer entre você e uma outra pessoa aquela coisa do ódio, da raiva, da angústia, você então deixa suas diferenças para serem resolvidas no contexto do processo e tratem-se de forma civilizada. Pelo menos essa é a ideia. Na faculdade a gente aprende que a função do direito é justamente a pacificação da sociedade. E quem sabe não é assim, pegando os conflitos, tirando-os do mundo e colocando-os no processo, nos autos do processo. Eu sei que é um pouco utópico, mas essa pelo menos é a diretriz. Sem contar que nem sempre o judiciário leva notícia ruim. Um processo nem sempre significa conflito. Nunca vou me esquecer de uma vez que eu cumpri a diligência e fui abordado por uma senhora que me procurou, né? Saiu de sua casa sabendo que tinha um oficial de justiça nas imediações e foi à minha procura. Oficial, eu estou louca para ter a resposta de um processo de adoção que nós ingressamos. Tenho uma filha, uma criança que está aos meus cuidados, que a gente já traz com muito amor, sob guarda, mas que não vem a hora de ter a adoção definitiva. Pois bem, fiquei com aquilo na cabeça, era por volta do mês de abril, ingressávamos no mês de maio. Não é que essa intimação veio às minhas mãos, o juiz decidiu pela adoção e eu fiquei com a incumbência de avisar aquela mãe que ela podia se considerar definitivamente a mãe daquela criança. E aí então, o que eu fiz? Esperei o Dia das Mães, que estava próximo, e procedi à intimação no almoço do Dia das Mães. Imagina, a família toda reunida, e eu então fui portador daquela notícia tão esperada. É muito bom quando eu lembro dessa passagem, uma das tantas passagens da qual eu tive a oportunidade de participar pela função que eu exerço, né? Então foi muito bom. E assim, são várias histórias. As pessoas, elas trazem, cada uma delas, um mundo em si. São histórias que nos fazem rir, histórias que nos fazem chorar, histórias que nos ensinam pela indignação, mas todas elas nos provocam a exercer a empatia, né? Me lembro aqui do seu Astolfo, obviamente um nome fictício, né? Não vou revelar quem é de fato o seu Astolfo, não só para preservar-lhe a intimidade, também para evitar que os homens façam fila à sua porta querendo orientação, né? Por quê? Porque eu estou falando aqui de uma ação de investigação de paternidade. Normalmente, como réu da ação, na outra parte, a gente encontra jovens, né, que não soube lidar com a mistura dos hormônios efervescendo e a cerveja por um malte, entregou-se em um carinho de forma mais exagerada e veio a criança, né? Então agora ele é chamado à responsabilidade de pai. Mas para meu espanto, diante de mim estava um senhor, um jovem senhor de aproximadamente 65 anos. Pois bem, né, a peça inicial, a autora fazia questão de narrar todas as peripécias desenvolvidas por seu Astolfo para conseguir o seu intento, o êxito na empreitada de sedução. Então, fui eu, olha, seu Astolfo, foi uma ação de investigação de paternidade, disse, não, meu filho aconteceu mesmo, eu me lembro, né, eu não sabia por onde andava, como é que era, mas realmente, não, sim, é um bom momento para eu, né, responder à responsabilidade, participar da vida dessa pessoa e tal. Então, cumpri ali o meu papel de oficial de justiça fazendo a citação de seu Astolfo.
Eis que, passado alguns dias, nas minhas mãos novamente uma citação, investigação de paternidade, o réu, nada mais nada menos que o próprio seu Astolfo. As peripécias de sedução, elas eram extremamente idênticas, e o nome da autora era bem próximo, o sobrenome era o mesmo. Pensei eu, meu Deus, um equívoco do judiciário ou da própria parte autora? Ou a parte autora esqueceu-se e ingressou novamente com a mesma ação, ou o judiciário, por equívoco da secretaria, repetiu a ação. Mas eu, como oficial de justiça, não posso fazer esse juízo de valor. Encaminhei-me à casa do seu Astolfo e, diante dele, encontrando novamente, comecei a desenvolver: seu Astolfo, o senhor vai me desculpar, eu trouxe há poucos dias aquela ação, eu estou aqui com uma que é a mesma, deve ser, mas olha, seu Astolfo. Aí, quando eu tentava explicar, eu parei porque seu Astolfo dizia. Eu falei: o que foi, seu Astolfo? Não, filho. Não se trata de uma repetição, é de fato um novo contexto, uma nova história, e a semelhança dos nomes é porque é irmã daquela outra. Falei: seu Astolfo, mas bem, cumpri o meu papel, fiz a citação. Seu Astolfo, muito educado que é, depois do trabalho feito, seu Astolfo, então, meu filho, quer entrar para tomar o café? No reflexo, a única coisa que eu disse foi: nem a pau, seu Astolfo, mas nem a pau, seu Astolfo. Rimos daquele momento peculiar. Eu do lado de fora, seu Astolfo do lado de dentro. Pois bem, essas são algumas das histórias que a gente fica lembrando e pensando na riqueza que as pessoas nos oferecem, nos seus mundos, nas suas vidas, nas suas pluralidades. Pois bem, mas nem sempre é assim. Muitas vezes nós deparamos com arrogância, com empáfia. Veja, não é que a pessoa seja, mas o momento é. Porque ninguém pode julgar uma pessoa por um momento. O fato é que eu estava novamente com a citação. Citação, se eu não disse antes disso, digo agora, é o ato processual que chama a pessoa ao processo. A partir da citação, a pessoa é efetivamente, oficialmente réu em um processo. E a citação era destinada a uma advogada. Nada contra os advogados, muito pelo contrário, é uma categoria profissional que eu muito admiro. Se não fosse incompatibilidade com a minha função, eu exerceria a advocacia, até porque a aprovação da ordem eu tenho. Mas enfim, fato é que a ré era, por uma casualidade, uma advogada que provavelmente já tinha previsão de que seria procurada por um oficial de justiça, talvez tivesse conhecimento prévio da ação. Mas o fato é que ela tentou, de alguma forma, passar aquilo para outra hora. Ela não queria ser citada naquele momento. E eu a encontrei saindo da garagem do seu carro. Ela simplesmente abriu a janela do carro. Não, oficial, não, depois. Eu falei: minha senhora, a senhora vai me desculpar, mas a senhora está aí, eu aqui, a citação nas minhas mãos, nenhum momento é melhor do que eu agora. Tenho que cumprir o meu papel. A senhora não vai assinar, não? Ela diz: não, depois eu passo. Eu falei: não vou passar depois. A citação está cumprida. Como eu tenho a fé pública, eu declaro que eu deixei a senhora ciente, e a partir do momento que a senhora sabe, o prazo para contestar, para responder, a ação começa a correr. Pois bem, eis que quando eu me viro para cumprir os demais mandados da pasta, percebo que atrás de mim vinha aquela senhora, furiosa, com o papel na mão. Oficial, o senhor não podia fazer isso, eu sou advogada, o senhor não podia fazer isso. Eu falei: minha senhora, não podia fazer o quê? Você jogou o papel em mim? Eu falei: minha senhora, se a senhora é advogada, a senhora deve conhecer a lei. Ela falou: que lei? Eu falei: a lei da gravidade, minha senhora. Eu entreguei, a senhora não segurou, caiu. Ela desarmou, Eu acho que ela percebeu, que não fazia sentido aquela posição, aquela conduta dela, porque mais do que ninguém ela sabia o que estava acontecendo. Ela me pediu desculpas por aquele momento, E aí ela desarmada, então, tudo bem, terminou, tudo bem aquela situação, Mais um momento em que eu guardo no meu catálogo de experiências, Os alunos, porque eu conto minhas histórias de oficial de justiça nas minhas aulas, E os alunos perguntam assim: e aconteceu assim mesmo, professor? Aconteceu isso mesmo, professor? Olha, já vou avisando a vocês também, eu me dou o direito de exercer a licença poética, a licença literária nos meus casos. Os casos são meus, não é não? Mas enfim, o fato é que essa função de oficial de justiça me possibilita aprender muito da vida e amar as pessoas em todas as circunstâncias. Muitas vezes é um desafio, Eu penso, para quem é cristão como eu, quando ouviu do Criador, do nosso Pai maior, a missão de amar-nos uns aos outros, Talvez a gente não saiba como às vezes pode ser difícil, mas ele sabia que era difícil.
tanto sabia que nos deu como missão. E na condição de oficial de justiça, a gente aprende isso muito, né? A gente aprende muito isso. Muitas vezes a gente tem que ser austero, não pela autoridade que a gente tem, porque nós não temos autoridade nenhuma. Eu, enquanto pessoa, não tenho autoridade. A autoridade está na ordem judicial que eu carrego e no meu ofício, que tem que fazer de tudo para que aquela ordem seja cumprida. Fato é que a função de oficial de justiça é, acima de tudo, uma escola de vida, em que o que mais aprendemos é o exercício da empatia, né? Eu acordo todos os dias pedindo a Deus para me ajudar a me colocar no lugar do outro, né? A função de oficial de justiça foi uma oportunidade que a vida me deu de ser cada vez mais uma pessoa maior. Já que eu não cresci, né, fisicamente, quem me conhece sabe que eu tenho um pouco mais de 1,5 m, e aqui esse um pouco mais eu estou usando, né, da ficção, talvez, quem sabe, mas enfim, é isso. Olha, muito obrigado por compartilhar esse bate-papo comigo. Nós nos encontraremos de novo em qualquer outro momento, em mais um Papo Cabeça, que na verdade não sai da cabeça, sai do coração. Um beijo, um queijo, um abraço e até mais.